E aí galera que acompanha a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o programa esportivo aqui da Multi TV Maringá. A nossa pequena sketch de esportes aqui, onde a gente comenta os assuntos mais falados do mundo esportivo ao longo da última semana. Eu queria começar já indo diretamente ao assunto aqui no RNX, falando do Paulo André, o grande líder aí do movimento Bom Senso, movimento que cobra da parte dos jogadores um calendário mais racional para o futebol brasileiro e o respeito financeiro dos clubes para com os jogadores. Paulo André, um dos grandes líderes desse movimento, anunciou nessa quarta-feira, hoje, essa semana excepcionalmente a gente está gravando o RNX na quarta-feira, e anunciou nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014, data importantíssima para os corintianos, porque afinal de contas estão perdendo o seu grande líder em campo. Paulo André anunciou a ida para o futebol chinês. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, porque eu não consigo falar esse nome assim de cabeça não. O Xangai Shenhua. Xangai Shenhua, que obviamente fica na metrópole Xangai chinesa, cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Paulo André fechou um contrato, venceria o contrato do Paulo André no final de 2014, agora com o Corinthians. E como é um jogador de idade já um pouco mais avançada, ele já sabia que o Corinthians não renovaria o seu contrato, por isso Paulo André foi convidado a jogar na China e aceitou. Muitos jogadores têm ido para o futebol chinês em função de ser a nova potência econômica aí do futebol mundial. Os jogadores pensam muito mais em construir uma estabilidade financeira do que mostrar o futebol, levar o futebol para o restante do mundo, como a gente bem sabe, porque afinal de contas, que notícias você recebeu nos últimos 76 anos de jogadores que foram para a China? A gente simplesmente não ouve mais falar absolutamente nada de ninguém ou de alguém, quem quer que seja, que vai para a China disputar o campeonato, o famoso e disputadíssimo, concorridíssimo campeonato chinês. Paulo André vai ser mais um desses que vai buscar exílio futebolístico na China. E aí eu pergunto, cadê o bom senso do Paulo André, né? Porque além de estar deixando o Corinthians, está deixando, obviamente, o movimento Bom Senso também, porque afinal de contas não pode ter um porta-voz na China. E começou a segunda fase e, de fato, a fase importante da Libertadores da América 2014. Começou com vitória do Botafogo por 2-0 sobre o São Lourenço e começou com vitória do Atlético Mineiro também sobre o Zamora, 1-0. O Atlético Mineiro ganhou fora de casa, inclusive. Botafogo está começando muito bem a temporada aí. Vamos ver se o time sustenta, né, esse bom futebol que vem apresentando logo no começo do ano de 2014. Muita gente tirou muito sarro do Botafogo antes da pré-Libertadores. O Botafogo perdeu o primeiro jogo da pré-Libertadores por 1-0 e muita gente duvidava, principalmente os cariocas, porque sabe-se o Botafogo não tem toda essa tradição de futebol internacional como tem os outros times do Rio de Janeiro. E os jogadores já estão com um discurso bem ensaiado lá, dizendo que vão dar o sangue por esse título da Libertadores em 2014. Eu não é querer desacreditar, não, enfim, até porque tenho um respeito muito grande pelos pouquíssimos botafoguenses que eu conheço aqui em Maringá. Um deles já não é mais, inclusive, já não está mais radicado em Maringá, Montezuma Cruz, um dos grandes jornalistas com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui no Diário do Norte do Paraná. E o outro é o Marcelo Bugarelli. Marcelo Bugarelli, que todo mundo já deve conhecer, estou falando o nome dele aqui na Multi TV Maringá e um monte de gente deve conhecer por aí. Botafoguense também. Não conheço mais ninguém, que me perdoem os botafoguenses, mas enfim, vamos ver aí qual é o nível de solidez do futebol que o time da Estrela Solitária vai apresentar nesse ano em 2014. Tem estreia de mais um monte de times aí brasileiros essa semana na Libertadores. Nessa quarta-feira jogam Flamengo, joga Grêmio, joga essa semana também o Cruzeiro. Enfim, vamos acompanhar aí. O Flamengo, por sinal, joga com o Hernani, que já ganhou um apelido internacional. Hernani Brocador agora é Hernani El Rompedor, porque afinal de contas não existe o termo brocador no restante da América Latina. Hernani, que tem chamado muita atenção pela quantidade de gols que vem fazendo, centroavante do Flamengo, e muita gente já está defendendo a presença do Hernani na seleção brasileira. Para mim, eu acho que o Hernani tem mais, não o mesmo nível, mas enfim, é um jogador da mesma categoria do Aloísio, que também deixou o São Paulo para ir para a China.
É um bom jogador, é um jogador que seria um ídolo monstruoso no seu respectivo clube se estivesse jogando a segunda divisão, porque é um jogador que não tem nível técnico, na minha opinião, para representar um time como o Flamengo, assim como o Aloysio também não tinha para ser o centroavante do São Paulo. Mas enfim, faz muitos gols, e os defensores do Hernani na seleção brasileira alegam que com meias como Oscar e um companheiro de ataque como o Neymar, o Hernani faria ainda mais gols do que já faz no Flamengo. Enfim, é coerente o argumento, pode até ser, mas a gente não pode aceitar que uma seleção como a brasileira, que tem a tradição que tem a seleção brasileira, tenha um centroavante grosseirão, como é o Hernani, vestindo a camisa 9. E o Maringá Futebol Clube, hein? A gente está acompanhando aí o Campeonato Paranaense. O Maringá perdeu a primeira no campeonato para o Prudentópolis nesse último fim de semana, agora 1-0 aqui em Maringá, perdeu em casa. E os espíritos de porco aí que acompanham o Campeonato Paranaense, tem muita gente assim, né? Infelizmente, já estão dizendo que o Maringá Futebol Clube abriu a porteira. Quer dizer, depois da primeira derrota, vem mais um monte de derrotas por aí. Eu fico pensando, né? É o tipo de torcedor que ou vê um Barcelona quando o Maringá ganha as 3 ou 4 primeiras partidas do Campeonato Paranaense, e depois já vê um Ibis quando perde a primeira partida, né? Não tem meio termo para essa galera. Quer dizer, o time não pode estar em fase de adaptação, não pode estar buscando a sua melhor formação, seu melhor entrosamento, até porque está em começo de campeonato, e a gente sabe que os times pequenos sempre são desmontados no final da temporada anterior, porque geralmente esses times não têm orçamento para manter os salários desses jogadores, porque não tem campeonato, não disputam campeonatos mais no final do ano, e depois esses times são completamente remontados no ano seguinte para poder disputar o campeonato paranaense ou estadual, né, qualquer estadual, no caso do Brasil inteiro, e com chances, torcendo para conquistar uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. Então assim, a gente fica acompanhando isso e vê qual é a dificuldade. Inclusive essa é uma demanda, na minha opinião, uma das mais importantes do movimento Bom Senso, ter um calendário que contemple o ano todo para os times pequenos também, para que eles não precisem ficar se montando e desmontando toda temporada. E a gente sabe que essa é uma grande dificuldade dos times pequenos, ou o Maringá Futebol Clube incluído. E aí os espíritos de porco já ficam falando por aí, já abriu a porteira, vai começar a perder, enfim, vamos com calma, né, pessoal? Vamos respeitar o clube, vamos no estádio acompanhar, compra o ingresso, ajuda lá o Maringá Futebol Clube e vamos torcer para que dê certo, porque afinal de contas faz muito tempo que Maringá não tinha um time na primeira divisão do Campeonato Paranaense. E quem sabe a gente não consegue acompanhar o Maringá na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que fazer é torcer. Quem não quiser torcer, não torça também, mas ficar com esse olhar de Zeca Pimenteira sobre o time também é um pouco demais, né? E intensificando o foco aqui sobre o futebol paranaense, o Atlético Paranaense assinou contrato finalmente com o Adriano, ex-imperador, né? Quem diria que mais um clube ia cair na lábia do imperador, que desapareceu recentemente aí, ficou de se apresentar depois de uma folga em que iria resolver problemas particulares lá no Rio de Janeiro, ficou de voltar para o Atlético Paranaense numa segunda-feira qualquer aí e voltou só com uma semaninha de atraso. E mesmo assim, os diretores do Atlético assinaram um contrato com o Adriano. O que se tem de expectativa aí agora é se o Atlético vai inscrever o Adriano ou não na Taça Libertadores da América. Enfim, né? Eu sinceramente não inscreveria. É um jogador no qual a gente não pode depositar absolutamente nenhuma confiança. E eu arrisco dizer aqui no seu RNX, no seu Ripa na Chulipa, que o Adriano, assim que encarar o primeiro inverno lá em Curitiba, que a gente sabe que judia do peãozinho que vem lá do Rio de Janeiro, vai, rapar fora. Assim que encarar o primeiro inverno e assim que encarar também a já conhecida simpatia de determinados curitibanos, que a gente sabe muito bem como é que é, né?
Pessoal, o RNX vai ficando por aqui. Eu queria reforçar aqui o convite para sua participação no nosso Twitter, RNX Multi TV. O Twitter tá lá, um canal aberto para você participar, cornetar o apresentador. Queria até aproveitar, eu tinha discutido aqui com o Vans da gente não falar sobre o Pato e o Jadson, a troca aí entre São Paulo e Corinthians, porque afinal de contas já é um assunto que está um pouquinho batido aí, mas você fica à vontade para fazer a sua análise. Quem que você acha que levou a melhor, São Paulo ou Corinthians, nessa troca aí de Pato por Jadson? Entra lá, fala você também da sua opinião sobre se o Atlético fez ou não um bom negócio em assinar contrato com o Adriano, ex-imperador. Fica à vontade para cornetar os cornetas que estão torcendo já contra o Maringá Futebol Clube aí. Fica à vontade para cornetar o apresentador, cornetar o cinegrafista, cornetar o editor, nosso editor, o Caio, que torce pro Palmeiras. É um lazarento esse Caio também, mas enfim, vamos lá, fica à vontade. RNX Multi TV e a gente vai ficando por aqui. O RNX volta na semana que vem. Até lá.